Bom dia. Alguns já me procuraram ali antes de começar o culto. Só para deixar claro, tanta coisa importante acontecendo no mundo e o pessoal preocupado com futebol hoje em dia, né? Que situação. Eu pensei em falar isso ontem à noite, voltando do estádio. Eu falei, vou chegar lá. Primeira coisa que eu vou falar. Irmãos, falando do que importa de fato, nós seguimos com a nossa série chamada Amor pela Verdade. Na semana passada nós falamos sobre o início, os primeiros 4 versos da primeira carta de João. E o texto da semana passada falou muito sobre a identidade de Jesus. A gente falou um pouco sobre o contexto, o que estava acontecendo naquela época, alguns falsos ensinos que estavam entrando na igreja. E como João defende os seus leitores desses falsos ensinos, é simplesmente apresentando a eles quem é de fato a pessoa de Jesus. Hoje nós vamos seguir, a nossa série é expositiva, a gente vai ler os versos seguintes, e a continuação do texto da semana passada, que é o texto sobre o qual nós falaremos hoje, traz uma parte um pouco mais prática. Se na semana passada João ele se preocupa o texto que nós usamos na semana passada, há uma preocupação de João em trazer algumas definições sobre a pessoa de Jesus. No texto de hoje a gente vai ver, pelo fato de Jesus ser quem é, como nós devemos viver a partir disso. Ou seja, João ele define muito bem quem é Jesus, e a partir de agora a carta adquire um caráter um pouco mais prático, já que os fundamentos estão lançados, já que a base está definida. A nossa vida deve ser vivida a partir desses fundamentos e como nós vivenciamos isso na prática. E ele faz isso apontando um contraste muito claro entre luz e trevas. E aí isso nos faz lembrar de uma história, um livro chamado A República, escrito por Platão. E nesse livro ele cita um mito chamado Mito das Cavernas. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas esse mito das cavernas, alguns dizem que é uma espécie de homenagem ao seu grande mestre, que era Sócrates, não da seleção brasileira, mas o filósofo. E essa história ela se desenvolve a partir de um diálogo entre Sócrates, que é um personagem, muito provavelmente uma homenagem, e um homem chamado Glauco. Nessa conversa entre eles, Sócrates pede para Glauco usar a imaginação e pensar que havia em algum lugar uma caverna, e nessa caverna existiam alguns homens que estavam presos nela desde a sua infância. Eles cresceram na caverna, toda a visão que eles tinham sobre mundo, sobre qualquer coisa, era meramente uma reprodução daquele ambiente onde eles passaram toda a vida. Eles estavam dentro dessa caverna, acorrentados de costas para a entrada da caverna, e a única coisa que eles viam era a parede à sua frente. Atrás deles tinha uma parede pequena, mais ou menos da altura de cada um deles, e uma fogueira que ficava acesa o tempo todo. Eles de costas para a porta, e lá fora, de tempos em tempos, alguns homens passavam carregando ali algumas coisas, e eles não conseguiam enxergar muita coisa, porque a parede atrás deles ocultava o corpo dos homens, e os habitantes dessa caverna só conseguiam ver as sombras dessas coisas que os homens estavam transportando. Para eles, tudo o que havia no mundo estava resumido àquela caverna. Até que um dos prisioneiros se liberta. E aí ele consegue buscar a saída ali, e de repente quando ele vira de costas, ele se depara com a luz da fogueira, ele se depara com a luz do exterior, e aquilo em certo sentido agride os seus olhos, aquilo o incomoda. Imagina que ele está no escuro por toda uma vida e de repente ele tem contato com a luz. Sabe quando você está no escuro e alguém vem e acende a luz, ou você está dormindo, o seu cônjuge é alguém que você gosta de dormir e acordar aos poucos, ele vai, abre a cortina de uma vez. Eu falo porque eu faço isso lá em casa e porque Camila acho que saiu para beber água, então posso falar tranquilo. Está lá atrás, que Deus te abençoe, querida, que Deus te abençoe. Mas aí quando você está no escuro e de repente alguém acende uma luz assim, é um negócio que fere, que incomoda, que agride. E exatamente assim esse homem estava se sentindo, porque ele nunca tinha visto a luz. E de repente ele pensa em desistir,
Mas mesmo com aquela dificuldade de enxergar, aos poucos ele vai se acostumando e ao se acostumar, ele consegue perceber que existe um mundo que está do lado de fora da caverna. O que ele faz? Ele decide voltar então para a caverna para contar essa verdade, essa boa notícia, essa novidade para os seus companheiros que estavam aprisionados. Nós chamamos isso de evangelismo, mas na história aqui não é muito bem isso que ele quer dizer. Mas nessa conversa, Glauco o desaconselha a voltar, visto que como esses homens lá dentro só conheciam a escuridão, esses homens não seriam capazes de acreditar nele e poderiam até mesmo matá-lo sob a alegação de loucura. Esse é um mito. Essa história, entretanto, ela é mais real do que gostaríamos de admitir. O mundo está habituado às trevas, de modo que quando uma pessoa que está vivendo em trevas tem contato com a luz, ela é, em certo sentido, agredida, ofuscada, atrapalhada, em certo sentido. A Lorena Chaves tem uma música que diz: quem não conhece a luz não sabe o que é escuridão. As trevas são o meio normal de vida das pessoas, de modo que apresentar a luz para um mundo que vive em trevas pode ferir as pessoas habituadas a viver em trevas. Em João, no capítulo 3, no verso 19, nós lemos que a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque seus atos eram maus. Essa história parece sem sentido no primeiro olhar, à primeira vista, mas é exatamente o reflexo da humanidade perdida, sem Deus, vivendo em trevas. E quem é para nós essa luz de Deus? Como nós conseguimos viver em comunhão com essa luz? Como nós conseguimos viver a partir dessa luz que ilumina todas as coisas? O que essa história significa para nós hoje? Eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1 ainda. A gente vai ler a partir do verso 5 até o capítulo 2, onde a gente vai ler os versos 1 e 2. Se você, por algum motivo, hoje perceber que a mensagem está mais poderosa, é que eu estou usando a Bíblia do Flávio, tá? A minha ficou lá em cima. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 5. O texto é projetado na NVI, mas eu vou pedir a você que ainda assim abra a sua Bíblia ou o seu aplicativo, mantenha aberto, que a gente vai caminhando e conversando a partir desses versículos que serão lidos. 1 de João 1, verso 5, é a primeira carta de João lá no final da Bíblia, tá? Não confunda com o Evangelho de João, senão você vai achar que a sua versão é diferente, vai ficar perdido, mas 1 João 1, a partir do verso 5. O texto diz o seguinte: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra lida e pedimos que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo. Nos ajude a compreender a verdade nesse texto, nos ajude a aplicar essa verdade à nossa vida, a fim de que a gente viva para a glória do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Esse trecho começa então com o verso 5 nos apresentando o próprio Deus.
João ele faz uma afirmação muito emblemática e categórica, porque ele já tinha, nos versos anteriores, falado para os seus leitores que nós vimos a Jesus, nós testemunhamos do que ele fez, nós testemunhamos dele, que é aquele que existe desde o princípio e tudo mais. E em determinado momento ele vai falar o seguinte: nós proclamamos para vocês tudo o que nós vimos e ouvimos dele. E agora no verso 5, ele está deixando claro que tipo de mensagem é essa que foi proclamada, quando ele diz: essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E ele faz uma afirmação muito clara sobre quem é Deus a partir dessa perspectiva, quando ele diz: Deus é luz, nele não há treva alguma. É muito interessante que ele não diz nesse momento que Deus ele apenas criou a luz, mas João ele vai apresentar Deus como sendo a própria luz, ou seja, é parte da sua natureza. E ele começa já a fazer alguns contrastes aqui, porque logo depois de dizer que Deus é luz, ele faz questão de salientar que além dele ser luz, não há nele escuridão nenhuma. Não há a menor possibilidade de haver algum resquício de trevas ou de ausência de luz no próprio Deus, porque ele é a própria luz. E mais uma vez, se você estava aqui semana passada, você percebe que há algumas semelhanças entre a primeira carta de João e o primeiro capítulo do seu evangelho. Eu convido você a voltar lá no evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler entre os versos 9 e 12, onde nós percebemos algumas semelhanças também bem interessantes nisso que ele está dizendo nessa carta, do mesmo modo que ele já havia dito no seu evangelho. João 1, versos 9 a 12. O texto vai dizer o seguinte: estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ele está falando de Jesus, ele está falando da encarnação de Jesus. Na primeira carta ele está falando que Deus é luz. Lembre-se que no começo da sua carta, na semana passada, uma das realidades apresentadas no texto é que Jesus é Deus. Logo, se Deus é luz, Jesus é luz. João está falando exatamente da mesma coisa. E ele continua no verso 10 dizendo: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus, um pouco mais à frente, no mesmo evangelho, ele vai se apresentar dizendo, tivemos uma série aqui chamada Eu Sou, Jesus por Si Mesmo. Ele faz algumas afirmações sobre si mesmo no evangelho de João. Ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida. E em um dos momentos ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue jamais andará em trevas. Por todas as escrituras, luz é um sinônimo de pureza e santidade. O salmista vai dizer, por exemplo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Isaías capítulo 9, no verso 2, em uma das profecias mais claras sobre a vinda de Jesus, quando diz lá, e a gente conhece a partir do verso 6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Essa profecia começa no verso 2 dizendo o seguinte: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Por todas as escrituras, quando se fala de luz, nós estamos falando sobre pureza e santidade. E João inicia esse trecho dizendo que o próprio Deus é a luz. E logo em seguida, após essa afirmação teológica, após essa declaração sobre a natureza de Deus, ele vai mostrar nos versos seguintes como devem viver os filhos de Deus. E essas características nós percebemos nesse trecho que nós acabamos de ler. A primeira afirmação é óbvia em certo sentido: os filhos de Deus andam na luz. Leia comigo os versos 6 e 7 de 1 João. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É uma afirmação muito clara. Nós estamos falando que Deus é luz. E João logo em seguida vai dizer que aquele que diz ter comunhão com Deus deve necessariamente andar na luz.
Não há a menor possibilidade de comunhão entre luz e trevas. Se você chega em um quarto escuro e acende a luz, as trevas imediatamente elas se dissipam. E João começa esse verso ligado ao verso anterior. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se nós afirmamos que temos comunhão com Ele, ou seja, com esse Deus que é a luz, se nós afirmamos que nós possuímos algum tipo de relação com esse Deus que não é meramente o Criador da luz, mas ser luz faz parte da sua própria natureza, naturalmente nós também andaremos na luz. Ele está relacionando esses dois versos. Se Deus é luz e nele não há trevas, portanto, a partir disso, por causa dessa realidade, como resultado do fato de Deus ser luz, se nós afirmamos que temos comunhão com Deus, mas vivemos na escuridão, nós somos mentirosos. Ele vai dizer exatamente isso. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João, o apóstolo do amor, chamando gente de mentiroso simplesmente pelo fato de dizer que tem comunhão com Deus, mas não vive na luz e vive nas trevas. Na semana passada nós falamos um pouco sobre a base para os falsos ensinos que estavam entrando nessa igreja. Dentre essas bases, uma teoria chamada gnosticismo, que dentre tantas coisas eles pregavam que a matéria é má, e como consequência da matéria ser má, eles se entregavam totalmente a uma vida de prazeres, adotando o pecado como sendo estilo de vida. Toda prática ruim começa com uma teoria ruim. E essa teoria ruim se transforma numa prática, e essa mensagem começa a entrar na igreja, e as pessoas da igreja de Cristo começaram a viver a partir dessa realidade, se entregando aos prazeres, se entregando aos pecados. Afinal de contas, se o meu corpo já é ruim, Deus não vai me punir pelos pecados do corpo, então eu posso me entregar ao pecado como sendo um estilo de vida. Lembre-se o tempo todo que um dos objetivos de João ao escrever essa carta é combater esses falsos ensinos e ensinar os crentes das igrejas daquela região como viver a partir da realidade do Evangelho, a partir da realidade de quem Deus é. E aqui ele está deixando muito claro: a comunhão com Deus necessariamente faz com que vivamos na luz. Não tem como eu me dizer cristão sendo Deus a própria luz e viver uma vida tendo o pecado como prática de vida, e viver uma vida de trevas e viver uma vida na escuridão. Se nós amamos Jesus, se nós nos relacionamos com Ele, necessariamente nós procuraremos viver como Ele. É um caminho muito natural. João está deixando isso muito claro. Não há a menor possibilidade de ser verdade essas afirmações que os falsos mestres têm feito. Não tem como você dizer que ama a Deus, que se relaciona com Deus, se Deus é luz e você vive uma vida de trevas distante dEle. E aí, como nós somos bons em justificativas, pode ser que alguém pense assim: bom, Deus ama perdoar, eu amo pecar. Temos aqui então uma relação perfeita. Eu vou continuar pecando para Deus me perdoar mais. Eu estou ajudando Deus a ser mais perdoador, porque quanto mais eu peco, mais eu dou a oportunidade de Deus me perdoar. Olha como eu sou bom com Deus. E a gente vai criando essas justificativas, e isso nada mais é do que uma mentira que nós mesmos queremos acreditar às vezes. João está sendo enfático na sua afirmação: quem tem comunhão com Deus não vive na escuridão. É muito simples. É um negócio tão simples que se torna complicado, porque não tem muita elucubração sobre o que ele está dizendo. Não, é simples. Deus é luz. Se você diz que tem comunhão com Deus, você deve necessariamente viver na luz. Quem tem comunhão com Deus não vive na escuridão. Não é possível alguém crer e viver em comunhão com Deus, mas adotar o pecado e a escuridão e as trevas como um estilo de vida. Outro ponto importante é destacado no verso 7, quando ele diz: se porém andarmos na luz, ele está fazendo aqui um contraste com o verso anterior. Como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mais uma vez, surge do texto a mesma afirmação que nós vimos na semana passada, que quem tem comunhão com Deus, necessariamente tem comunhão com os demais filhos de Deus. Se você tem comunhão com Deus,
necessariamente você precisa ter comunhão com os filhos de Deus, com os demais irmãos, e como consequência disso, o texto vai dizer: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, em primeiro lugar, os filhos de Deus andam na luz. Os versos seguintes trazem mais uma marca daqueles que são filhos de Deus. Além de andarem na luz, os filhos de Deus, eles confessam os seus pecados. Versos 8 a 10, leia comigo. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. O verso 7 termina dizendo o seguinte: se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí o verso 8, o 7 terminou dizendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O verso 8 já começa dizendo que todos nós temos pecado. E aí pode criar uma confusão na sua cabeça, porque você pensa: bom, mas se eu vivo na luz, como é que eu tenho pecado? Se o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, como que eu tenho pecado, que o verso 8 está dizendo o contrário do verso 7, como que esse negócio funciona? O texto diz que quem vive em pecado não está na luz. Logo em seguida, o texto vai dizer que quem diz que não tem pecados, não vive na verdade. Como assim? Como que eu resolvo essa questão? Isso não faz muito sentido. Há uma diferença entre cometer pecado e viver na prática do pecado. Viver nas trevas é ter o pecado como estilo de vida. Existe uma diferença muito clara, e isso é salientado por João o tempo todo, por todas as suas cartas, que há uma diferença muito clara entre cometer pecados e viver no pecado. Ser cristão, ter comunhão com Deus, andar na luz, não significa que você vá conseguir parar de pecar. Não sei se você já tentou isso, não sei se você já ouviu sobre isso, não sei se você acha que isso é possível. Tem pessoas que vendem essa ideia de uma santidade comportamental, de uma santidade estereotipada, onde as pessoas dizem que é possível a qualquer ser humano, se ele se esforçar, e aí a gente vai criando expressões do nosso meio evangélico, né? Se ele pagar o preço, se ele se esforçar, se ele fizer campanha, ele vai conseguir viver uma vida sem pecado. Eu não sei se isso te desanima, se isso te deixa mais feliz, eu não sei qual a sua reação diante disso, mas eu queria deixar muito claro para você que nenhum de nós, por melhor que se julgue, será capaz de ficar totalmente livre da prática do pecado. Como diriam alguns comentaristas bíblicos, a grande diferença é que se nós cremos em Deus, se nós andamos na luz, o pecado ele se torna agora um acidente de percurso. Nós seguiremos cometendo pecados, mas isso não é justificativa para nós seguirmos vivendo na prática do pecado. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo homens e mulheres de Deus com destaques em muitas coisas. Moisés, um homem que talvez tenha tido as melhores experiências de intimidade com Deus. Davi, que é apontado no Novo Testamento como sendo um homem segundo o coração de Deus. Paulo, um grande missionário, plantador de igrejas, um homem que teve a vida totalmente transformada por causa do Evangelho. Os demais apóstolos, os demais discípulos de Jesus, todos eles homens incríveis, assim, notáveis. O autor de Hebreus vai citar lá uma lista que nós conhecemos como a galeria dos heróis da fé. E esse texto vai terminar dizendo que esses homens viveram aqui e o mundo não era digno deles. Imagina esse tipo de afirmação ser feito a respeito da sua pessoa. Fulano, de quem o mundo não era digno. E uma característica que todos eles têm em comum, com você e comigo, todos pecadores. Jamais, estando aqui, nesse plano, nessa vida, enquanto aqui estivermos, conseguiremos viver separados da prática do pecado, porque isso é parte da nossa natureza. E o mais legal de tudo isso
é perceber que saber que eu sou um pecador e saber que eu vou pecar, me livra também daquela frustração de achar que eu consigo merecer o favor de Deus baseado no que eu consigo fazer. Me livra daquela frustração diante do pecado, porque afinal de contas eu sei que eu sou pecador e jamais eu conseguirei alcançar a perfeição, embora eu precise continuar buscando. É um negócio meio paradoxal. Essa santidade é algo que eu não posso parar de buscar ter, mas eu sei que eu não vou conseguir totalmente. O grande problema é quando eu me acho santo demais, e o outro grande problema é quando eu acho que eu não preciso mais buscar essa vida de santidade. Achar isso, que eu sou bom demais, ou que eu consigo impressionar Deus. Tem gente que consegue transformar até algumas afirmações, não sei se você já ouviu algumas pessoas dizendo: o meu grande defeito é que eu sou bom demais. Já viu? Já falou isso para alguém? Você já deve ter falado. Para você rir assim, você já... É parte da minha natureza. Meu grande erro é que eu amo demais as pessoas. E a minha maior qualidade é a minha modéstia. Então, são duas coisas que eu consigo aliar aqui muito bem. A modéstia e amar demais as pessoas. Nós somos bons em criar essas justificativas de achar que nós somos capazes de nos justificar. De achar que nós até somos pecadores, a Bíblia diz que a gente é, mas eu me comparo sempre com alguém que é pior do que eu, e eu me vejo como sendo pecador, mas nem tanto. Então, se eu não mereço o favor de Deus, é porque você não conhece o meu vizinho, porque ele merece muito menos ainda do que eu. E como consequência disso, nós entramos nesse caminho de justiça própria, de autojustificação, e sem perceber, nós estamos desprezando a graça de Deus e desprezando a consciência de que nós necessitamos ser perdoados, o que é pecado. O pecado, por mais santo que você seja, por mais que você viva na luz, por maior que seja a sua busca a Deus na sua caminhada cristã, ainda assim Ele seguirá presente, mesmo na vida daqueles que andam na luz. Mas o pecado não pode ser uma prática na vida daqueles que andam na luz. Conseguem perceber que há uma diferença? A gente vai, vez por outra, acabar pecando e errando. Mas o pecado, ele não pode ser uma prática constante na minha vida. É sobre isso que João está falando com esses irmãos escrevendo essa carta. Tudo bem, então, já que o pecado existe, já que o pecado é uma realidade para todos nós, até para Flávio, para você ver, até para Flávio o pecado é uma realidade. Já que o pecado é uma realidade para todos nós, qual é a nossa postura, qual é a nossa reação diante dele? Verso 9 vai deixar isso muito claro para nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu irmão, se você é um cristão, se você é alguém que entendeu o Evangelho, se você é alguém que busca andar na luz, diante do pecado, quando você é convencido do seu pecado pelo Espírito Santo que habita em você, a reação natural de qualquer cristão é a reação descrita por João aqui, que é uma confissão motivada pelo arrependimento. Se você entende quem você é, se você entende o que Deus em Jesus fez por você, quando você tem noção do seu pecado, a primeira coisa que você faz é confessar a Deus porque o seu coração está arrependido. Uma característica de alguém que vive na luz não é a ausência do pecado, mas uma característica de alguém que vive na luz é a sua reação diante do pecado, que é confessar a Deus com o coração arrependido. Só que a gente vai deixando o negócio cauterizar. A gente vai se acostumando com o pecado. Aquele pecado que nós percebemos claramente que ofende a santidade de Deus e que nos colocava de joelhos assim, desesperados. Senhor, me perdoa porque eu pequei. O tempo vai passando e já não incomoda tanto. É pecado, mas todo mundo faz. E aí Deus traz na sua mente a imagem da sua mãe dizendo: você não é todo mundo. Mas a gente vai se justificando com essas coisas. E aí com o passar do tempo a gente fala: é pecado, mas eu estou beneficiando alguém com o meu pecado, com o meu erro. E daqui a pouco a gente está dizendo: é pecado, mas nem tanto. E daqui a pouco a gente vai pensando assim: eu estou me arrependendo.
mas daqui a pouco eu vou pecar de novo, então eu não vou pedir perdão a Deus agora, porque aí eu junto 2 pecados em um, faço um combo aqui da confissão, e aí tá tudo certo, porque eu sei que eu vou pecar mesmo. O pastor falou que eu sei que eu vou pecar, que o ser humano, por mais que ele viva na luz, ele vai pecar, então eu não vou gastar um pedido de perdão a Deus com um pecado só, eu vou emendar mais 3, e aí no final da semana eu venho na igreja, dou oferta, peço perdão e vou para casa com a consciência tranquila, pelo menos até o domingo à tarde, quando o meu time joga, eu torço pro Vasco, e aí eu volto a pecar de novo, porque a situação é muito complicada para eu conseguir viver na ausência do pecado. E a gente vai criando essas justificativas, sendo que o texto deixa muito claro para nós que um cristão, diante da consciência do seu pecado, a primeira coisa que ele faz, confessar o seu pecado, tendo uma atitude de confissão motivada pelo arrependimento. A verdadeira confissão significa que nós devemos ter a mesma atitude em relação ao pecado que o nosso Deus tem. Nós precisamos ficar tristes não pela consequência do que o pecado vai gerar, porque é muito comum você perceber arrependimentos por causa das consequências. A pessoa que se arrepende porque foi descoberta. E aí eu ouvi uma frase que para mim faz todo sentido e eu repito ela sempre. Pode postar lá na sua rede social, que é a seguinte: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Então essa é uma frase assim que é uma realidade de vida, porque querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, todas as coisas que estão ocultas, escondidas, elas virão para a luz. Os seus segredos serão revelados. E agora eu vou te assustar. A gente vai ter um seminário de escatologia. No juízo final vai ter um telão. Já ouviram isso? Eu não sei, isso aí não tem na Bíblia, a gente pode tirar essa dúvida aqui. Espero que não tenha, aliás. Ou se tiver, eu espero que a gente não se reconheça no céu, porque tem muito esse negócio do... Mas, enfim. Esqueci até o que eu estava falando. Sim, confissão motivada pelo arrependimento. Não é confessar com medo das consequências, mas é confessar porque eu entendo que o meu pecado ofendeu ao Deus que eu amo. Não é apenas remorso por causa das consequências, mas uma tristeza sincera, um arrependimento de pecar contra Deus. O arrependimento ele pode se dar a partir da descoberta, sim. A gente vê o exemplo de Davi quando peca com Batseba, o profeta Natan vai até ele, repreende, depois que ele toma consciência, ainda assim ele se arrepende, e é Deus quem vai julgar o coração, as motivações e todas as coisas, mas a atitude de um cristão ao se deparar com a realidade de um pecado deve ser necessariamente confissão sincera motivada pelo arrependimento. Quando temos esse tipo de tristeza sincera pelo pecado, aí, irmãos, nós podemos ter a certeza que Deus é fiel para nos perdoar. Se você diz assim, mas vou pecar mesmo, Deus vai perdoar mesmo, então está tudo tranquilo. Você não é um cristão. Você não anda na luz. Você pode ser membro da igreja, você pode frequentar a igreja, você pode dar dinheiro para a igreja, você pode ir nos grupos pequenos, você pode ter amigos crentes e ser amigo do pastor, do bispo, do apóstolo, de quem quer que seja. Mas se a tua atitude diante do pecado é uma atitude de quem banaliza o pecado, você está desprezando o valor do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você não entendeu o que é a graça de Deus. Você não entendeu o que é o Evangelho. Você não é um cristão. O texto deixa muito claro que aqueles que andam na luz, que aqueles que são filhos de Deus, quando olham para dentro e percebem a realidade do pecado, confessam a Deus os seus pecados motivados pelo arrependimento, tendo a certeza de que Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Ele é fiel porque Ele prometeu ao longo das Escrituras, em Isaías no capítulo 1, verso 18, vai dizer o seguinte, Isaías 1, 18, vamos lá. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. E aí você anda um pouquinho, Jeremias 31, 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados.
Deus é fiel para nos perdoar os pecados se nós confessamos a Ele. Só que é bem interessante que esse texto vai dizer que Deus é fiel e, volta lá, 1 João, capítulo 1, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Parece estranho, porque a princípio faria mais sentido João relacionar o perdão de pecados com amor, misericórdia e graça. Deus é fiel e amoroso, porque Ele perdoa os pecados. Deus é fiel e misericordioso, Deus é fiel e gracioso, mas Ele relaciona exatamente a justiça de Deus com a sua fidelidade. O que nós precisamos entender olhando para esse texto é que o perdão dos pecados da parte de Deus não foi uma espécie de impunidade. Deus não fechou os seus olhos para os nossos erros. Deus não varreu a sujeira para baixo do tapete. Deus não passou pano para os nossos pecados. Os nossos pecados, eles foram punidos. Alguém recebeu no seu próprio corpo o castigo pelos nossos pecados, e esse alguém é Jesus, e essa é a grande notícia do Evangelho. Volta algumas páginas comigo, vai lá em Romanos, no capítulo 3, entre os versos 21 a 26. O apóstolo Paulo vai descrever muito bem como se dá essa justiça de Deus, quando ele diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunharam a lei e os profetas. Ou seja, não tem a ver mais essa justiça de Deus com a minha capacidade de ser obediente e de cumprir a lei. Não, verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Essa é a grande notícia do Evangelho. Nós não nos apresentamos diante de Deus baseados na nossa própria justiça, mas há um que foi entregue como sacrifício para propiciação, um sacrifício que servia para aplacar a ira, desviar a ira de Deus, que estava destinada a nós, e Jesus recebe essa ira de Deus no seu corpo, a fim de que nós sejamos declarados justos unicamente por meio da fé que nós depositamos nele e no Evangelho. Nós que estávamos separados de Deus por causa dos pecados desde os nossos primeiros pais, nós que não conseguíamos por nós mesmos restabelecer essa conexão perdida no Éden. Deus agora envia o seu Filho Jesus, que vive uma vida perfeita, que cumpre toda a exigência da lei de Deus e que recebe no seu corpo o castigo que estava destinado a nós, a fim de que, crendo nele, pelo fato de Deus ter tratado Jesus como um de nós, se nós cremos em Jesus, nós somos recebidos diante de Deus por meio da justiça de Cristo que nos é atribuída pela fé. Ele morre numa cruz, Ele ressuscita ao terceiro dia, Ele promete que voltará, e é isso que dá razão suficiente para a nossa esperança, para essa nova vida que dele recebemos. E o texto vai dizer que do seu sangue nós recebemos um duplo benefício. Por causa do seu sangue, Deus perdoa os nossos pecados. E além disso, por causa do sangue de Jesus, Deus nos purifica também de toda injustiça. Em outras palavras, pelo que Jesus fez, irmãos, a nossa culpa já foi removida. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Paulo vai dizer aos Romanos. Mas além disso, por causa do que Jesus fez, a nossa natureza pecaminosa está sendo purificada também de dentro para fora. Em Jesus nós temos o perdão de todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Nós estamos seguros. Nós podemos estar certos da nossa salvação se nós cremos em Jesus. Ela não será perdida. Ela não se baseia em nós, ela se baseia no que Ele fez.
Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu não sou salvo pelo que eu sou capaz de produzir. Eu sou salvo por causa da graça de Deus que em Jesus me alcança. Se eu creio nesse sacrifício, eu estou seguro. Porque eu sei que absolutamente nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nem morte, nem vida, nem anjos, principados, potestades, demônios, poderes, passado, presente, futuro, fome, nudez, perigo, espada. Absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu cresci numa igreja que pregava que a salvação, se você não vigiasse, você perdia. Você orava para Deus escrever o seu nome no livro da vida, mas você tinha que vigiar para o outro anjo não vir com a borracha apagando ali, que era um tal de escrever e apagar, que eu tenho certeza que só no meu nome já ia ter rasgado a folha, de tanto que escreve e apaga, vai ficando mais grosso, sabe? E aí nesses versos bíblicos eles diziam, nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Só você mesmo. Já ouviu isso? Procurei em tudo quanto é versão da Bíblia, eu não achei essa parte do só você mesmo, mas as pessoas diziam que para elas assim, pregar um evangelho da graça de Deus que te torna seguro, vai te deixar uma pessoa despreocupada, sem querer agradar a Deus e vai viver de qualquer jeito. Então, eu preciso dar uma modificada aqui para poder assustar as pessoas a fim de que elas creiam em Deus pelo susto. Irmãos, a nossa salvação não depende daquilo que nós somos capazes de fazer. Nós podemos afirmar com toda certeza que em Cristo Jesus nós estamos seguros, porque até mesmo a morte, que seria o maior dos nossos inimigos, foi derrotada na ressurreição daquele que é o justo e é o justificador de todos aqueles que creem. Cristo morreu de uma vez por todas. O seu sangue traz para nós justificação definitiva. E o seu sangue traz para nós também santificação progressiva, lavando-nos dos nossos pecados pelo poder do Espírito Santo e nos tornando dia após dia semelhantes a Cristo, cada vez mais parecidos com Cristo. Se você acha que ser salvo te dá garantia para viver do jeito que você quer, afinal você está seguro, você não foi salvo, você não entendeu o que é salvação, você não entendeu o que é evangelho. A mesma graça que te alcança, ela te transforma dia após dia. Em Cristo, irmãos, Deus trabalha por nós. Em Cristo, Deus trabalha em nós. E em Cristo, Deus trabalha também através de nós que somos o seu povo. O texto vai seguir, e o verso 10 vai dizer: se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. João está repetindo a mesma ideia e ele está aumentando a responsabilidade daqueles que afirmam ser perfeitos. Não é que eles apenas vivem em trevas, mas eles estão contrariando o próprio Deus e estão fazendo de Deus um mentiroso, de acordo com as suas afirmações. Você que se julga merecedor da graça de Deus, você que cria padrões de justiça que as Escrituras se calam e tenta definir quem é crente ou não pelos padrões que você criou, o apóstolo do amor, Joãozinho Paz e Amor, está te chamando hoje de mentiroso. Você está fazendo da palavra de Deus uma afirmação que não faz sentido para você. Olha a força que tem essa afirmação. Quem faz isso está fazendo de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. É uma afirmação perturbadora e eu penso que ela deve acender um alerta muito forte naqueles que se acham mais santos que os demais. Mas o que me conforta e me dá segurança nesse texto é saber que os filhos de Deus que andam na luz e confessam seus pecados, eles podem descansar no perdão de Deus, porque esse perdão se fundamenta naquele que é a própria justiça de Deus. Então, por último, os que andam na luz, os que são filhos de Deus, confiam na justiça de Cristo. Capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, em outras versões, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse é o início do capítulo seguinte. João está tratando esses irmãos com o coração pastoral, com apreço. Ele está concluindo a ideia do que ele se propõe a dizer, ele chama esses irmãos de meus filhinhos. Eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem, ou seja,
O fato de saber que Deus sempre vai te perdoar deve te motivar a não pecar e não o contrário. Saber que Deus é rico em graça, compaixão e misericórdia deve te levar a uma vida de santidade buscando não pecar. Não é o contrário, não é dizer já que Deus é rico em perdoar, em graça e misericórdia, eu vou pecar o quanto eu quiser, não. Imagina, vou fazer uma comparação aqui para você talvez entender um pouco melhor. Você tem alguém superior no teu trabalho, em hierarquia, hoje é até complicado falar, né? Não tem mais hierarquia, enfim, algum chefe teu, supervisor, que é muito gente boa. Eu tenho 2 aqui na igreja, Flávio e Pablo, são 2 chefes que eu tenho aqui que são assim, até beber água que a garganta secou. Mas enfim, imagina que tem alguém no seu trabalho lá, o teu chefe é muito gente boa. E aí você tem 2 possibilidades. Você pode agir assim, bom, o cara é tão gente boa, que eu vou vacilar à vontade aqui, que eu sei que ele não vai reclamar de tão gente boa que ele é. Por outro lado, você tem a seguinte possibilidade. O cara é tão gente boa que eu vou fazer de tudo para não vacilar com ele. Qual das 2 afirmações assim faz mais sentido? Qual das 2 é mais justa? Qual das 2 seria uma lógica natural do nosso pensamento? A mesma coisa deve se aplicar na nossa relação com Deus. O Senhor é tão bom, o Senhor é tão compassivo, o Senhor é tão gracioso, o Senhor é tão amoroso, que eu vou me esforçar ao máximo para não pecar contra Ele, porque todas as coisas que ofendem a santidade do meu Deus trazem tristeza ao meu próprio coração. É o que João está dizendo quando ele está concluindo esse trecho, ao afirmar, eu estou escrevendo essas coisas para que vocês não pequem. Antes que algum engraçadinho pense assim, bom, eu posso pecar à vontade porque Deus me perdoa. Não, o objetivo de escrever essas coisas é para que vocês não pequem. Mas essa afirmação não vem com um peso dizendo, vocês não podem pecar. Porque logo em seguida, ele que tinha afirmado que se nós afirmamos que não temos pecado, não estamos em Deus, que nós não podemos viver na prática do pecado, que os que amam a Deus devem andar na luz, ele vai dizer o seguinte, eu escrevo para que vocês não pequem, mas se por acaso isso acontecer, e vai acontecer, eu profetizo pecado sobre a sua vida. Não, é mais ou menos o que João está dizendo. Isso vai acontecer, e quando isso acontecer, não se desespere, porque você não precisa se apresentar diante de Deus com a sua própria justiça, porque você tem um advogado que te representa diante do Deus que é santo, santo, santo e todo-poderoso. Ele é chamado de nosso advogado, ele é chamado de justo, ele é chamado de nosso sacrifício, porque Cristo, como nosso defensor, nos dá a garantia e a certeza de que Deus sempre nos perdoará. É esse Jesus que nos defende das nossas acusações. É esse Jesus que nos defende da nossa condenação. Ele é o advogado justo. Ele é o nosso intercessor que é justo. A sua defesa não é apenas argumentativa, mas ela é completa. Ele encarnou, ele viveu uma vida perfeita que nenhum de nós era capaz de viver. Ele é a perfeita justiça de Deus, ele é o cumprimento da lei, dos profetas, das Escrituras. E além disso, ele é o próprio sacrifício. Ele não nos defende citando méritos de outra pessoa, não. Ele é o próprio sacrifício. Ele é a propiciação, ou seja, um sacrifício para a remoção da ira. Ele nos defende diante de Deus com justiça, irmãos. Porque Ele pagou com a própria vida o preço para a nossa salvação. Ele é o nosso defensor. Ele é o que cumpriu a pena no nosso lugar. Ele é quem afastou a ira de Deus que estava destinada a nós. Porque Ele recebeu essa ira sobre si mesmo. Nós éramos inimigos de Deus. Merecíamos ira, condenação eterna, inferno. Mas agora nós temos paz com Deus, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Que isso nos motive a não pecar, que isso nos motive a andarmos na luz, que isso nos motive a vivermos como filhos de Deus, que andam na luz, que confessam os seus pecados, e que confessam os seus pecados confiando na justiça de Cristo.